Falando de papéis com risco, falando de andamento das ações, vamos ver se a gente já tem o nosso analista técnico, Lucas Claro, já conectado conosco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está sim conosco o Lucas Claro, do BTG Pactual. Muito boa tarde, Lucas, e bem-vindo ao Closing aqui na BMC também. Na estreia da gente na Bolsa, temos esse convidado especialíssimo. Sempre um prazer revê-lo. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiro, antes da gente começar aqui, dar os parabéns, né? A gente que acompanhou desde o início esse projeto da Paula, do Saravalli. Então, parabéns, acho que mais um passo aí para a BMC. Carlos, bom te ver também. Tem tempo que a gente não se vê, mas já nos vimos com uma certa frequência anteriormente. Então, parabéns aí pelo novo programa, parabéns pela nova posição. E eu já tinha, foi até engraçado, porque quando eu tinha montado aqui para falar alguma coisa de Ibov, principalmente de Bolsa de uma forma geral, eu tinha feito essa comparação, né? Ibov versus small caps. E aí no ano, então, vamos lá. Só para aproveitar o gancho, 0,76 para o Ibov no ano, contra 7,24 dos small caps. Então, assim, de fato, me parece que o mercado está com um apetite maior ao risco. E isso a gente vê claramente aqui nessa última movimentação, e que baita movimentação que saiu lá do fundo de 96 mil pontos aqui para a gente beliscar ali praticamente ali os 111 mil pontos, né? Pois Lucas, eu vou te perguntar, como sempre, vamos iniciando nas maiores altas, maiores baixas do dia, para dar uma olhada no andamento das ações, né? Hoje a gente teve Local Web que deu uma puxada para cima após vários pregões que estavam registrando uma queda expressiva. Então eu queria te perguntar, iniciando com Local Web, depois CVC, que também depois da saída do CEO deu uma derrubada violenta e agora voltou a subir. Segundo pregão seguido que CVC tem uma alta importante, e também B3, que se confirma também uma empresa, uma das queridinhas também do nosso público. O que você está achando dessas três empresas? E depois a gente passa para as piores do dia, as maiores baixas. Boa. Vamos lá. Posso botar aqui na tela? Manda ver. Posso. Então, beleza. Eu vou botar aqui, ó. Vou compartilhar com vocês a tela aqui de Local Web. Acho que um ponto para chamar a atenção, de fato, o fluxo melhorou muito, né, quando a gente está falando aqui de Local Web. A gente vê uma formação de fundo aqui atrás. A gente tinha um fluxo, quando a gente olha para um movimento mais longo, né, como que o fluxo aqui ele foi perdendo força, o fluxo comprador, e o fluxo vendedor ele se manteve. Ou seja, a balança ela começou a mudar. E aí, de fato, a gente teve até um movimento mais forte aqui no início ali de março, final de fevereiro. E aí tentou uma puxada, não conseguiu, e agora me parece que o mercado ele começa a olhar um pouco mais para o horizonte, tomando mais risco. E aí, por isso também, a gente vê Local Web, que é um ativo que estava muito amassado, né? Ó, quando eu tiro até o zoom aqui, fica um pouco mais claro toda essa movimentação dos últimos meses, dos últimos anos, na verdade, fazendo essa inversão. E agora a gente começa a ver, né, pela primeira vez aqui, desde mais ou menos ali da metade de maio, uma movimentação diferente. Fluxo, preço andando e fluxo acompanhando. Isso é muito importante, né? Vale lembrar que quando a gente vai falar de movimentação de preço, quando a gente tem algum, seja uma alta ou uma queda muito expressiva, mas sem que o volume ou que o fluxo ele de fato acompanhe, geralmente esse movimento ele acaba sendo curto e a tendência mais longa acaba sendo retomada. Me parece, até que falando de um gráfico mais longo aqui, olhando para o gráfico semanal, que a gente pode estar iniciando sim uma reversão de tendência em Local Web. Óbvio, acho que pensando em gráfico mensal principalmente, a gente precisa de superar essa faixa aqui mais ou menos de R$11, R$10,75. Mas me parece um cenário bem interessante, né? E até um outro ponto para a gente ficar atento. A gente tem aqui, já tivemos o rompimento aqui desse último topo aqui em relação mais ou menos ali nos 6,20. Então, Carlos, me parece interessante. Só o único ponto que eu chamaria atenção é que, dada toda essa, digamos assim, essa movimentação mais forte, eu acho que seria um momento para tomar um pouquinho mais de precaução, dada a movimentação de preço, mesmo com essa reversão de tendência, esperar um pouquinho mais para tomar alguma posição no ativo, tá? Perfeito. Já aproveitando o gancho, para falar das outras duas, né? Tanto o CVC quanto a B3, as duas são ativos que a gente, olhando aí a CVC, até pensando num prazo mais curto, a gente gosta bastante. A gente indicou essa operação no início da semana aqui pelo BTG, tá? É uma operação estruturada, óbvio, mas com o CVC e está dando super certo.
muito por conta desse fluxo, muito por conta desse rompimento aqui, né, já estava chegando, estava começando a fazer aqui um fim, digamos assim, desse movimento de queda, porque a gente via fundos cada vez mais fundos, na verdade, e topos cada vez também abaixo dos anteriores. E a gente teve uma reversão aqui no meio de maio, isso abriu espaço para uma puxada um pouquinho mais longa. E aí, né, quando a gente olha o semanal, a gente vê aqui um possível cruzamento de média acontecendo, as médias curtas. É óbvio, tem bastante espaço, a gente já está testando uma resistência aqui dos 13,60, que é importante, mas eu acho que ainda tem um pouco mais de espaço, eu acho que dá para olhar para a CVC com carinho aí, pensando mais ou menos ali na faixa dos 4,70, tá? Óbvio, não estou falando que vai sair amanhã ou depois, ou na segunda, terça ou quarta, mas assim, a movimentação agora, ela me parece começar a ser um pouco mais compradora, dado toda a queda e toda a tendência, que vai lembrar, né? A tendência mais longa ela ainda é de queda, tá? Quando a gente olha o gráfico mensal, é uma tendência de queda ainda, e o que a gente está fazendo aqui seria uma compra, por exemplo, contra a tendência mais longa, mas aí, como estamos falando de operações mais curtas, a gente gosta bastante de CVC nesse aspecto. E a B3, ela é de fato queridinha, né? E ela também está na nossa carteira. Não foi por operação estruturada nem nada, nossa carteira de análise técnica tem B3 na carteira, nossas outras carteiras também tem B3 na carteira, então é um ativo que a gente olha com já há algum tempo com um certo carinho, principalmente depois do rompimento dessa média de 200 aqui, né? A gente tinha um fluxo que veio firme, não conseguiu o rompimento, tivemos aqui um recuo, testamos aqui essa zona de suporte aqui do stop ETR, e aí sim, pivotamos de novo, rompendo a 200, com volume relativamente bom, acima da média, e aí, depois disso, a gente já colocou na carteira. Movimento de livro, né, Carlos? Assim, fez aqui um fundo duplo, tentou o rompimento, não conseguiu, voltou, não foi muito além, segurou por aqui, aí conseguiu o rompimento e aí o fluxo veio junto, o fluxo vendedor começou até a aumentar, mas ainda o fluxo comprador ele é bem mais predominante do que era anteriormente, então assim, a gente ainda vê, tá até aqui na tela, né? Tem bastante coisa aí pela frente. Perfeito. Antes de passar a palavra para a Isa e para o David, eu só queria te perguntar também, Lucas, as piores Claro. do dia, ENGIE, JBS e TIM, né? Me surpreendeu que uma elétrica como a ENGIE deu essa queda hoje, né? Considerando que é uma empresa que tem uma rentabilidade interessante, é uma das empresas que estão se preparando para o leilão, né? Do dia agora de junho, né? O leilão do setor elétrico, mega leilão de linhas de transmissão. O que você está vendo no gráfico da ENGIE e também da JBS? Também me surpreendeu a JBS, porque a venda de proteínas para o exterior também está aumentando, né? Mas o que você está vendo dessas três empresas, ENGIE, JBS e TIM, aí no seu gráfico? Boa. Bom, vamos lá. A ENGIE 11, a princípio, uma pequena correção. Nada demais, ela vem numa tendência de alta. Na verdade, ela vem bem lateralizada, se a gente olhar o gráfico mais longo aqui, né? O gráfico mensal, ela trabalha dentro de uma congestão muito grande. Então, até não é nenhuma surpresa, digamos assim, tá, Carlos? Graficamente falando pra gente que ela veio a testar a média de 200, segurou aqui. Então, tem aí um cenário no meio do caminho de notícias, né, que faz com que o ativo fique mais sensível, mas para a gente, graficamente falando, não muda a tendência, não mudou muita coisa, continua ali uma congestão, e enquanto não perder essa região aqui, mais ou menos de 41 e 30, no curto prazo a tendência ainda segue sendo de alta, tá? E perfeito. Aproveitando já o gancho para falar da JBS, ela está tentando, assim, de fato, hoje o comportamento não foi um dos melhores, graficamente falando, mas, por outro lado, até tentando aqui, por um viés até um pouco mais positivo nesse aspecto, a gente não renovou mínimas em relação aos últimos pregões, a gente teve até ali um gap na abertura do dia, né? A gente teve ali um cenário positivo. Me parece mais, Carlos, sendo bem franco com você, que algum ajuste de posição, a gente está numa zona bem relevante, tá, pro ativo, é uma zona que já foi testada lá atrás, né? Então a gente está aqui tentando recuperar de fato essa faixa dos 17,50. Enquanto isso não acontecer, a gente tem aqui no meio do caminho, né, entre 17,50 até um pouco mais abaixo aqui, eu colocaria aqui na região dos 16,20, tá, essa região aqui como uma região de briga. Vamos ver, o fluxo vendedor ele diminuiu bastante, ela vem numa tendência de baixa, a média de 200 aqui não deixa a gente falar ao contrário, né? A inclinação negativa aqui bem clara,
mas me parece que começa a dar algum tipo de respiro, tá? Então eu diria que eu estou mais otimista aí com o JBS do que eu estava, por exemplo, algum tempo atrás, principalmente por conta desse fluxo aqui que começa a melhorar nesses últimos dias, tá? E até um outro ponto que me chama a atenção, tá? Falando aqui de fundos, por exemplo, nessa correção aqui, a gente acabou não perdendo, né? Por enquanto não se aproxima desse fundo aqui, mais ou menos em torno dos R$15. Então, isso também me chama a atenção de forma positiva, tá? E, cara, TIM, ela até andou bastante, né? A gente vem comentando com ela sobre ela aqui nas nossas transmissões aqui, de fato, mais ou menos aqui, desde esse rompimento aqui no final de fevereiro. Como que chama a atenção essa movimentação de TIM. Então, é natural também, óbvio, a gente sabe que nenhum movimento ele é linear e tem momentos ali de maior correção. E dado que, agora acho que o mercado, ele começou a tomar um pouco mais de risco, e esse é um ativo que quando o mercado não estava andando, ele estava andando, de certa forma faz sentido essa movimentação, saindo de ativos que tiveram algum rendimento lá atrás, e entregaram, né, valor aí para os acionistas, né, para os investidores, e agora uma troca, se diminui um pouco a exposição em TIM, aumenta a exposição em alguns ativos que estão agora talvez com uma perspectiva melhor, dado que o mercado por aqui ele tem melhorado, ele tem tomado mais risco nesses últimos 2 ou 3 semanas. Então, acho que essa é a grande análise aí de TIM. Também gosto, mas assim, nesse momento, dado essa movimentação, toda essa valorização que ela teve desde fevereiro, eu teria um pouquinho mais de calma agora com a TIM, tá? Perfeito. Isa e David, quem quer fazer a próxima pergunta para o nosso Lucas? Eu queria pedir, Via Varejo, né? A gente teve recentemente as questões aí sobre o anúncio inesperado do CEO, do novo CEO da Via Varejo, né? Queria que você desse uma olhadinha em Via Varejo. Claro. Deixa eu botar ela aqui de novo. Vamos lá. Mais um ativo aqui que a gente também está aqui na tela, que a gente pegou também num ponto interessante, mas acho que o setor, de uma forma geral, ele tem performado bem, não só Via Varejo, né? Agora Via, né? Antigamente Via Varejo. Então, o setor, de uma forma geral, indo bem. Estamos agora num ponto ali de bastante desafio, tanto é que aqui nosso ponto de saída quase foi acionado hoje, ficou faltando um pouquinho, que é uma média de 200, que digamos assim, um benchmark de uma forma mais visual, de tendência mais longa. Então a gente está saindo aí pelo gráfico diário de uma tendência de baixa, óbvio, a gente ainda precisa superar de fato essa média de 200, se distanciar um pouquinho e tudo mais, e a inclinação dela melhorar, mas a gente olhando o gráfico aqui, a gente consegue enxergar como que essa inclinação ela tem diminuído, né? Essa inclinação negativa, ela tem deixado de ser negativa para tentar ficar ali no neutro, e aí lá para frente, né, se de fato a gente tiver uma reversão de tendência ela melhorar, e já vem num cenário positivo. Então todos e fundos ascendentes no gráfico diário, se segurou nessa região aqui de 1,75, 1,76, tem uma perspectiva econômica, olhando para frente, né, quando a gente fala de economia, toda essa questão de Selic, né, que quando a gente olha para trás, a gente vê aqui um cenário bem mais difícil, com o crescimento da taxa de juros, né, com o aumento ali da Selic. E agora a expectativa ela já não mais essa, ela já começa a mudar, né, pelo contrário. Então acho que o mercado, de fato, ele começou a tomar mais risco. Se a gente vai superar aquela faixa dos 114 mil falando de BOV, é difícil porque é uma região onde a gente já testou várias vezes, mas o setor tem melhorado bastante. E até trazendo um ponto aqui, né, falando de setores, um setor que chama bastante atenção e vai muito nessa linha é o setor imobiliário, né, subindo bastante esse ano. Então, o consumo até começou a se recuperar agora, já virou para o positivo ali, mas eu acho que ainda tem... É um ativo que tem muita vol, né, tem muita volatilidade, então tem que tomar um pouquinho de cuidado para entender, principalmente, né, falando de valor de ação, que é pequeno, e aí qualquer variação de centavo, ela representa uma variação percentual maior do que, por exemplo, numa ação que a gente está falando de 2 dígitos, né, mas me parece interessante, tá? Me parece a gente pode estar aí no momento de fato, uma reversão de tendência para Via Varejo, e não só para Via Varejo, mas para o setor de uma forma geral. David, sua pergunta para o nosso Lucas.
Lucas, então, duas perguntas, aproveitando já o ensejo. A primeira, acho que assim, analisar um par ali de via, né, no segmento de varejo, que seria Magalu, e também uma outra dúvida que eu acho que os investidores em geral têm, não só no momento de investir, mas também pensando nas férias, né, como diz aqui o Alexandre Cabral, se vai para Disney ou não. Analisar o dólar, por gentileza. Então, Magalu e dólar, por favor. Primeiro, um abraço também para o Cabral, que eu não vou falar mais que ele é companheiro de profissão, ele virou um amigo. Então, cara genial. Eu encontro vocês na amarelinha às vezes, hein? Às vezes vocês estão lá na amarelinha. Pessoal, se a gente frequentar aqui a Faria Lima, que ela é muito pequena, né? Então, acho que a gente acaba se esbarrando, mas o dia que vocês estão todos convidados também, o dia que a gente for almoçar com o Cabral, ele vai pagar a conta. Tá tudo por conta do Cabral. Tem várias apostas dessas, Cabral. Aí, ó. Exatamente. Bom, e aí falando já de Magazine Luiza, já deixei aqui a tela. Como eu falei, né, vem recuperando também, a gente abriu uma comprinha aqui em Magazine Luiza, né, a gente tem ali um stop que não é barato, digamos assim, mas o objetivo também é um pouquinho mais interessante. E vai muito em linha nisso, né? Acho que assim, até falando depois de outros setores, mas assim, a gente vê o mercado ele recuperando o apetite ao risco. E é nesse momento que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de respiro para a gente acabar também não entrando nessa euforia de que a gente saiu de 96 mil para 114 mil pontos. Então, acho que, assim, falando de Magazine Luiza, para mim também tem potencial. Aí é muito olhar, acho que questão talvez gosto do investidor e também tomada de risco, né? Tem ativos que têm uma volatilidade maior, tem ativos que têm uma volatilidade menor, mas tem outros pares aí no setor de varejo também que me chamam a atenção, tá? E eu vou botar o dólar aqui, vou botar o dólar futuro para ficar mais fácil da gente fazer análise, uma análise mais longa aqui. O dólar, cara, ele engraçado, né? Porque o dólar, durante muito tempo a gente ficou entre 5,05 e 5,50, né? O dólar chegava perto dos 5,50, ele batia, voltava, beliscava a região aí dos 5 e 5,5, aí beliscava um pouquinho abaixo. E a gente saiu dessa grande congestão, e agora me parece ali o que era suporte torna-se resistência. Então o 5,05 ele deixou de ser uma faixa de suporte. Se deixar, eu vou para Disney, mas eu ainda acho que o dólar ele vai ceder um pouquinho mais. Eu acho que o dólar vem aí abaixo desses 4,90 ao longo dessas próximas semanas, tá? Vamos ver então se de fato vai ser uma férias. As férias vão ser em Orlando ou, como diz o Cabral, na casa do sogro, seu Orlando, né? Dependendo de como for o dólar. Deixa eu te perguntar, Lucas. Últimos dois pontos que a gente não pode faltar, como sempre, são Petrobras e Vale, né? Empresas com maior representatividade no Ibovespa. Vale, que estava sofrendo e muito no último período, hoje deu uma puxada para cima. Petrobras, mesma coisa, né? Guinada forte para o alto. O que você está achando de Vale e Petrobras? Boa, deixa eu botar ela de novo aqui na tela. Bora lá. Olha, Petro já vem chamando a atenção da gente há algum tempo, né? Muito por conta dessa, talvez até um pessimismo de uma forma geral do mercado com a Petro, e a narrativa era uma narrativa mais pessimista, e os preços eles acabavam não refletindo a narrativa de mercado, né? Ou a narrativa das notícias de uma forma geral. O mercado estava segurando bastante a Petro nesses patamares, e agora me parece cada vez mais interessante, né? Principalmente com essa movimentação de hoje, a gente está beirando ali para formar um pivô de alta, tá? Que aí, sendo aqui de uma forma vou fazer aqui bem rápido aqui, miraria ele em torno de 28,50, tá? Óbvio, não é uma baita valorização quando a gente olha para a Petro num patamar, num período de tempo maior, mas começa a ficar interessante, um volume acima da média. O IFR ele ainda não está, por exemplo, sobrecomprado, mas dado que a gente tem aí um cenário de deslateralização praticamente nas últimas 2 ou 3 semanas, me parece interessante sim a Petrobras, tá? Então acho que a gente pode ver a Petrobras beliscando aqui, ó, essa região
desses últimos topos aqui, ó, quando é que foi aqui? Foi em outubro do ano passado, tá? E o gráfico mensal também tá bem bonito de Petro, tá? Só para a gente fazer aqui mais um ponto. E falando de Vale, cara, que é até um ponto que eu acho que algumas vezes vai contra aí a própria narrativa de mercado, né? A gente via uma expectativa muito grande do mercado com a reabertura da China e tudo mais, e como o setor de materiais básicos poderia ser beneficiado, né? E não foi isso que a gente acabou vendo ali com o setor. O setor cai 10% no ano, né? É o pior performance de índices setoriais que tem ali dos índices setoriais. E muito por isso, muito por conta dessa performance de Vale que continua lateralizado. Não é uma tendência de baixa para Vale em prazos mais longos, tá? Até porque a gente consegue esticar isso aqui, ó, essa região aqui, né, entre R$ 63,00 e R$ 94,00, já desde ali de meados de 21. Então, como a gente está se aproximando aqui de uma zona de suporte bem relevante, o fluxo vendedor ele já começa a dar algum alívio, mas assim, Lucas, seria um melhor momento para comprar Vale agora? Sendo bem franco aqui, eu acho que não, eu esperaria um pouquinho mais, até para ter de fato o fim desse fluxo vendedor, o rompimento de alguma região de resistência, aí sim a gente tomaria posição em Vale, tá? Perfeito, perfeito. Lucas, muito obrigado por sua participação hoje aqui no nosso closing de estreia na televisão. Sempre um prazer tê-lo conosco e com certeza voltaremos a conversar sobre gráficos dos próximos pregões. Muito obrigado, nosso Lucas Claro, do BTG Pactual. Boa, obrigado pessoal, obrigado Carlos, obrigado pelo convite. Sempre que quiserem, estamos à disposição aqui.